Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Praias da Jamaica. Eu nunca enjoo de estar aqui nesse cais ao lado dessa pequena lanchonete da Dona Joana e olhar esse mar belo e essa luz do sol batendo aqui. Minha pequena tá bem ali, perto da areia. É engraçado que essa menina já tem 15 anos, mas brinca na praia como se fosse uma criança. É como se ela nunca tivesse perdido essa beleza, esse fascínio por essa natureza. Eu, com todos esses 30 anos de mar, confesso que muitas vezes o tempo desgastou um pouco dessa grande admiração e fascínio, mas basta um pouco de concentração novamente e ver essa mistura de mar e de menina que veio de mim, e a vida parece tomar de novo um grande doce, um grande delírio de viver. Eu já vi muita gente morrer nesse mar, sabe? Eu teria todo motivo para desistir disso. E eu até desisti por um tempo. Fiquei mais de 10 anos longe do mar e volto novamente a me aventurar aqui. Mas uma coisa que talvez eu nunca suportaria é não ter a minha pequena ali brincando novamente no mar, na praia. Espero que isso nunca aconteça. William, você recebeu uma mensagem ruim. Nessa mensagem veio um vídeo da sua filha nas mãos de capangas desonestos, uma coordenada de GPS e uma mensagem dizendo que você tem 2 dias para recuperar um artefato não descrito no fundo do mar. Esses malditos, mas será que isso é possível mesmo? Peraí, mas... Não, peraí. Ela tinha saído, ela falou que ia pra casa daquelas amigas dela na praia. Não é possível, ela já foi naquela praia inúmeras vezes, cara. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu falei que eu ia me aposentar, cara. Eu falei que não ia mais entrar no mar pra poder fazer coisa perigosa, mas é ela mesmo. Meu coração acelera desse jeito. Será que tá tudo ok? Não, vai ficar tudo em paz. Eu vou me recompor, eu vou atrás dela. Sim, eu vou. Sim, e essa mensagem te pegou de surpresa. Como será que seu personagem vai reagir? Será que ele está estável? É um bom momento para a gente saber. Isso pede um teste de espírito a -2. Pilantragem, mano. Teste de espírito -2. Perfeito. Eu tenho a desvantagem fobia e é relacionado à minha filha. Você acha que nesse caso entraria? Aplica também. Caramba. Então espírito, eu vou jogar então D6, meu espírito, e o meu dado selvagem seria D6. Porém, eu tenho a desvantagem fobia que faz com que em situações onde esteja relacionado à minha fobia, que é justamente estar relacionado com a minha filha, meu dado selvagem vira D4. Perfeito? Estou jogando aqui então. Com -2 ainda por cima. Eu tirei um 1 e um 4. Resultado? 2 de resultado. Estou abalado. Vai jogar um Bene? Eu vou utilizar então o Bane para não ficar abalado, porque nesse momento eu não posso ficar abalado. Eu tenho que estar 100% focado em arquitetar de como eu vou salvar minha filha. Ok. Com esse Bene você está melhor. E a gente vai fazer um pulo de cena aqui e colocar você em um barco. O barco está chacoalhando nas ondas do mar. O mar não está tão calmo assim. É uma lancha, né? E essa lancha, ela não é sua. Ela é de um colega ou uma colega com que você já teve várias aventuras juntas no passado. Quem é essa pessoa? Essa lancha aqui é da Isabela, uma pesquisadora que trabalha ali fazendo algumas pesquisas ali na praia ali da Jamaica. E eu, como mergulhador, sempre estive ali perto.
E aí comecei a interagir, conhecer ela e levar ela para alguns pontos. E a gente começou a se tornar amigo, de forma que ela pôde me emprestar esse barco aí, que é na verdade da faculdade, da universidade onde ela trabalha. Mas nesse momento de emergência ela realmente não hesitou em tentar me ajudar. Ela não pôde vir comigo, mas o barco está aqui, ele balança bastante, mas eu me mantenho resoluto e firme e tento não deixar me abalar perante o pensamento de acontecer algo com a minha filha. Beleza. E esse é um exemplo, gente, que deixar o jogador participar na criação da aventura é uma ótima ideia. Eu estava pensando que ela estaria lá, mas o jogador decidiu que não. Olha que beleza, ele acabou de criar uma complicação a mais. Caramba. É isso. Você então está a poucos metros daquela coordenada de GPS. Perfeito. Né? O mar não está o melhor momento possível para um mergulho. Né? Se não fosse essa situação extrema, você não estaria mergulhando hoje. O que você vê no mar que te dá um pouco de receio? Depois de olhar rapidamente para o canto do barco e observar ali minha mochila e meus equipamentos já todos revisados, porque, sabe, eu sou bastante paranoico com isso. Sou um senhor dentro do mergulho, respeitado entre os colegas por ser bastante antigo e estar vivo até hoje. Já fiz a manutenção dos meus equipamentos, mas depois eu olho para o mar e me lembro de uma situação muito interessante no passado, na qual eu e uns amigos íamos mergulhar e eu encontrei o mar exatamente dessa forma e todo mundo decidiu não mergulhar. Só que todo mundo estava meio assustado com a situação, alguns decidiram não ir e eu, imprudente, quando era jovem, resolvi cair no mar mesmo assim. E nada do que parecia, nada do que eu achei que aquele mar poderia ser, ele foi. Na verdade, eu voltei e por dentro estava tudo muito calmo, muito tranquilo. E observando esse mar que parecia aquele mar de 15 anos atrás, eu me respiro fundo e começo a encontrar padrões no passado que me aliviam de que é apenas um mar revolto, só que mais revolto ainda é o meu espírito nesse momento para recuperar minha filha. Fantástico. O Mar do Caribe tem, assim, em média, pode ter uma profundidade de 2.000 metros. No entanto, você vê no seu radar que nessa localidade que eles te mandaram tem uma elevação do fundo do mar, como se fosse realmente uma montanha subaquática. Esse seu radar, ele não é o bastante para te mostrar os destroços desse avião, que é o que você precisa explorar. Agora que você está chegando perto dessa coordenada, você recebe uma nova mensagem. E agora você tem pelo menos uma dica do que você está procurando. A mensagem diz que esse avião tinha um carregamento. Esse carregamento era uma bolsa. Dentro da bolsa, coisas que são preciosas para o nosso cliente. Certo, perfeito. Bem, visto então que existe dentro do mar ainda uma elevação discreta antes da parte mais profunda e o meu equipamento não consegue pegar lá embaixo, eu entendo que a melhor tática, na verdade, é alcançar essa região levemente, essa região um pouco mais alta ainda no fundo do mar, e de lá talvez meu equipamento consiga pegar o radar lá para o fundo. Então eu vou me dirigir nessa pequena montanha subaquática e tentar utilizar o meu radar lá embaixo. Já pego meu equipamento, coloco a mochila nas costas, coloco o meu escafandro aqui, respiro fundo, olho novamente o mar se revoltar e o barco novamente, e eu estou pronto. Sim, sim. Só uma coisa, o seu radar, ele faz parte da lancha, certo? E você percebe no seu radar que não é muito uma elevação assim leve. É realmente como se fosse uma montanha íngreme assim, e a coordenada ela tá perto da boca dessa montanha. Ou seja, a profundidade que parece que você tem que mergulhar não é tão profunda assim. No entanto, o seu radar ele não tem assim um detalhe bastante para você ver as peças do avião. Entendo. Essa montanha, ela sai da água então, é isso? Não.
Não. Entendi. Você vê no seu radar uma profundidade entre 500 e 700 metros. Ah, perfeito, então. Bem, observo ali, volto para o barco ali, tento direcionar ele novamente para a direção onde o radar do barco indica, onde seria essa montanha submersa, e aperto meu acelerador ali do barco. Ele dá alguns pulos altos. Não era muito prudente que qualquer pessoa fizesse isso nessa situação que o barco tá, mas eu sou extremamente imprudente quando aflito na situação. E aperto a velocidade e me dirijo na direção da montanha. Fantástico. Você chega onde você precisa ir, você põe os seus equipamentos e você está preparado para ir para a água. Quando você mergulha, a água te dá aquela sensação que você já teve muitas e muitas vezes, né? Porém, agora é como se você lembrasse o congelada a água pode ser. Que tenso. Então, enquanto eu vou mergulhando e observando a superfície indo embora, eu vejo o enevoado dos meus dreads tapando a minha visão enquanto a superfície simplesmente some, e aí eu percebo que não existe mais volta. Eu simplesmente olho para o fundo e mergulho de cabeça, literalmente. Fantástico. A primeira coisa que você vê ali na região ainda que tem luz são bastante algas. Elas crescem assim, bem distante de onde elas estão atracadas no solo ali marítimo, e você vê elas ondulando para o lado e para o outro, né, com o movimento da água. Essas algas, elas dificultam um pouco a sua o quanto você pode ver, né, nessa água, né? Faça para mim um teste de perceber. Beleza, perceber, vamos nessa. Então meu perceber é D8. Então D8, vamos nessa. Meu Deus, não acredito. Olhos de cobra. Erro crítico. Erro crítico. Bom, o erro crítico no Savage Worlds é quando você tira um 1 no seu dado de perícia e um 1 no seu dado selvagem, né? Isso aqui não foi combinado, é realmente um erro crítico. E ele é um erro crítico num momento muito interessante, porque ele é o meu erro crítico que eu mais odeio, que é o erro crítico no perceber, né? O que a gente faz com o erro crítico no perceber? Aí eu trago uma tática aí, ou talvez uma dica, né? O erro crítico ele não precisa estar 100% ligado com a ação que foi feita, mas ele tem que ter um impacto na narrativa, né? Então, ao invés de dizer que você não viu alguma coisa, eu vou dizer que você viu, só que essa coisa não é boa. As algas que você está olhando, agora elas começam a se mexer, mais do que você acha que elas deveriam. E você vê pelo menos 3 barbatanas se movendo de forma bastante rápida. Caramba. 3 barbatanas vindo na minha direção. Elas estão se movendo lá embaixo e você não tem certeza se perceberam você. Certo. Eu quero utilizar então meus conhecimentos de sobrevivência debaixo do mar para ver o que se faria numa situação dessa. Ao observar a ideia de barbatanas ali, se é uma criatura perigosa e o que a gente como mergulhador costuma fazer nessas situações. Bom, vamos então dar início a uma pequena tarefa dramática aqui então. A tarefa dramática é: William, o mergulhador, está descendo, tem essas algas e agora ele vê essas barbatanas. E a primeira ação declarada foi de avaliar a situação, certo? Como é uma tarefa dramática, a gente vai puxar uma carta. E essa carta é uma carta de paus, porque é assim que a vida funciona, né? Então você pode fazer a sua rolagem aí de sobrevivência. Certo, é uma tarefa dramática que eu vou precisar de quantos marcadores aí para finalizar ela? É uma tarefa dramática, né, simples,
Nós temos 3 rodadas e você precisa 4 marcadores. Certo. Você tem a opção, lembrando quem tá escutando também, né? De gastar um Bene para trocar essa carta. É verdade. E aí, fazendo isso, eu ficarei apenas com 2 Benes, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. A minha tática nessa jogada é o seguinte. Como eu tirei um pau, significa dizer que eu realmente agora encontrei uma situação ainda mais complicada ainda para analisar dentro da meus conhecimentos de sobrevivência subaquática, né? Marinha, digamos assim. Eu prefiro não fazer a jogada nessa rodada, visto que se eu falhar, ela é uma falha crítica e vou jogar embora toda a situação. Então eu vou ficar no aguardo, imaginando que talvez eu consiga uma ampliação nas próximas jogadas, e se eu não conseguir, aí sim eu vou gastar um bem. Perfeito. Então a gente passa para a próxima rodada e a outra carta de pau. Só tem paus nesse baralho aí, né, Daniel? Sacanagem. Né? O que aconteceu nessa rodada é o seguinte: as criaturas ali perceberam você. E elas não são tubarões normais. Elas são tubarões de RPG. Tubarões de RPG, elas nadam direto em direção ao mergulhador quando percebem o mergulhador, entendeu? Que isso é diferente do tubarão de verdade, o tubarão de RPG. E você vê 2 tubarões de tamanho médio para pequeno, mas ainda com dentes afiados, vindo agora em sua direção. Bem, nesse caso não existe alternativa. Eu vou realmente gastar um Bene para, nessa segunda carta, torcer para que ela não seja outro paus. E é uma carta de espadas. Perfeito. Agora sim vou fazer minha jogada de sobrevivência para analisar o que eu faço daí. Então, minha sobrevivência é D6. Eu vou jogar 2 D6 aqui para primeira. 5 e 4. Sem ampliação, apenas um sucesso. Fantástico, um sucesso. O que você descobriu, né, dessa situação que pode te ajudar? O que eu descobri dessa situação que pode me ajudar Mas antes eu faço a terceira jogada, porque eu joguei o Soldado Selvagem e a dado de perícia. Ou isso é antes da terceira jogada? Não, agora a gente tá narrando essa sua jogada que você fez. Perfeito, entendi. Né? Bem, pelos meus conhecimentos ali de sobrevivência subaquática, a gente sabe que quando as criaturas vêm na nossa direção, a melhor coisa é tentar diminuir o movimento muito brusco. Então eu fiquei numa posição ali meio de pedra para ir afundando e tentando me mover pouco, mas não tentando parecer uma presa ou algo frágil para as criaturas. Pouco movimento, mas ainda assim sem aparentar com isso uma fragilidade. Essa foi minha tática. Nossa, fantástico. Gostei da sua tática. Você tá ligando aí, né, o conhecimento biológico com a cena, deixando a cena ainda mais tensa. E você ganha um Bene. Sim, hein? Um Bene. E a gente puxa a próxima e última carta nessa tarefa dramática, e é uma carta de espadas. Perfeito. Vou fazer minha terceira, então. A segunda jogada, que na verdade é a terceira cena, né? Porque eu ignorei a primeira. Vamos lá. Primeiro você percebe que o que você fez parece estar funcionando, né? Mas você ainda tem 3 marcadores, então a sua situação não está fácil. Certo. Então vamos lá. Eu tenho uma vantagem calculista que é só quando eu consigo uma jogada, um valor menor do que 5 na carta, no baralho, e com isso eu ignoro uma penalidade, não é isso? Sim, você ignora até 2 pontos de penalidade com uma carta 5 ou menos. A sua última carta foi um 4 da ação anterior, mas não tinha nenhuma penalidade. Perfeito. Então agora eu vou fazer minha segunda jogada. Perfeito? Então vamos lá. 3 e 4 não foi suficiente, eu vou gastar um Bene para rerolar. Você tá fazendo uma rolagem do quê? A terceira jogada do teste dramático. Sim, mas que perícia que você tá usando? Sobrevivência. Você ainda tá usando sobrevivência. Isso. Beleza. Porque que você pode, né, só para dizer para quem tá escutando, cada rodada da tarefa dramática pode ser uma perícia diferente. Às vezes o narrador vai pedir para você uma perícia específica, ou às vezes, nesse caso aqui, o jogador escolhe o que o jogador quiser. Bem, nesse caso, então,
A minha tática para poder me esquivar das criaturas é mergulhar o mais profundo, o mais rápido possível, sem aparentar essa fragilidade. Visto isso, eu vou utilizar atletismo, desse movimento dentro da água. Fantástico. Agora, então, o atletismo eu tenho D10. Você tá precisando de 3 marcadores, hein? 3 marcadores, que vai ser agora 3 ampliações. Um sucesso das ampliações, olha só. Vamos nessa? Ah, não, é o dado selvagem D10 aqui. Ai, beleza, então vamos lá. Tirei 8 no dado de perícia e 4 no dado... Selvagem, ok. Você tá com 2 marcadores. Você vai querer gastar um Bene? Você vai deixar assim? Vou gastar o terceiro Bene, então, ó. Não vou ser comida de tubarão logo nesse início, não, de jeito nenhum. Então vamos lá, agora vai, hein? Então... E pior ainda, eu tirei 6. Então, fantástico. Só que dessa vez é o seguinte, eu tenho pequenos iluminadores aqui, tá? Tenho 2 deles. E quando eu estava mergulhando, eu tentei pegar aqui meus iluminadores aqui, os flares, e eu disparei eles em uma outra região com a tentativa de atrair os tubarões para outro ponto. Será que eu posso receber um bônus aí nessa jogada para eles? Talvez, mas o seu tempo da sua ação foi um pouco, né? Você tá trazendo o seu iluminador depois já do resultado, né? Então fica um pouco complicado, né? Entendi. Então vamos deixar isso aí para depois. Perfeito. Beleza? Bom, você tem 3 marcadores de 4, certo? Então você falhou nessa tarefa dramática. Qual que vai ser o que vai acontecer com você? Você foi nadar o mais rápido possível, né? Para sair dessas criaturas, sair desses tubarões antes que eles atacassem você. Você quase conseguiu, mas você foi atacado. Você recebe um nível de fadiga e também uma das suas facas foi retirada do seu traje de mergulho. Caramba, que brabo. Certo. Perfeito. E você tá descendo o mais rápido possível, que nem você descreveu, entre essas algas que crescem alto e alto, né? E você se emaranha ali, né? Você vê menos e menos, mas você também percebe que os tubarões deixaram você de lado, né? Talvez ficou difícil de nadar atrás de você ali, ou eles simplesmente perderam o interesse. Você chega numa região que tem muito menos iluminação agora. Caramba, entendi. Bem, tá mais difícil observar a situação, mas eu estou mais profundo perto dessa encosta dessa montanha, não é isso? Mergulhando adjacente a ela, digamos assim. Exatamente. Perfeito. Eu peguei minha lanterna subaquática, bati ali ela novamente ali, a luz apareceu e eu tô começando a descer e colocando ela ali ao redor ali. Quando você liga essa lanterna subaquática e você usa as mãos para tirar da frente de você a última camada dessas algas, você vê vários peixes, eles fogem dessa luz que você jogou e você vê assim uma abertura no mar que chega até a ser bastante bonita. É como se no topo dessa montanha tivesse uma cratera, uma abertura. E ali embaixo você vê esse breu escuro. À sua esquerda, mais para frente, você vê o pedaço de uma asa de um avião. Um monomotor, um pequeno avião. Você vê assim na asa escrito G14. E mais para baixo dessa abertura, né, desse breu, como se fosse uma caverna subaquática indo para baixo, você vê na água uma coisa turva assim, de uma densidade diferente, meio transparente, que seus conhecimentos dizem para você que deve ser combustível subindo lá de baixo. Certo. Nesse momento eu me encho um pouco mais de esperança, imaginando que eu encontrei meu objetivo. Minha respiração fica um pouco mais leve, um pouco mais tranquila.
diminuindo o estresse que passei anteriormente dos tubarões. Tendo isso em vista, eu penso, bem, agora é ir em direção a esse pequeno avião aí, dar uma olhada se é fácil encontrar a bolsa. Verifico pela última vez ali a quantidade de oxigênio dentro dos meus tubos e parto na direção do barco. Do barco não, do avião. Uhum. Bom, a situação do seu oxigênio, ela deve estar tranquila, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu, como narrador, eu vou utilizar aqui uma ferramenta de jogo solo para responder essa pergunta. Eu não sei como está o ar, você também não sabe tá o ar. Eu vou jogar o seguinte. Eu vou jogar um D10 com um D6, né? Selvagem. E eu só preciso de um 4 para dizer que tá tudo bem. E eu tirei um 2 e um 3. Então isso quer dizer o seguinte. Quer dizer não. Isso quer dizer... Então minha interpretação é que você teve esse encontro com esses tubarões. Sua adrenalina subiu. Você começou a respirar. Passou uns momentos sem prestar muita atenção. E você gastou mais ar do que você normalmente teria, né? Isso não é um problema agora. E lembre-se que você também tem um tanque reserva. Perfeito, ok. Tendo isso em vista, eu vou já tomar cuidado, vou tentar ficar mais atento da próxima vez, né? E aí vou na direção aí, então, do avião destruído e vamos ver. Você começa a descer, meio que seguindo esse traço desse líquido diferente que não se mistura muito bem na água, né? Como agora você está usando a sua lanterna numa penumbra, assim, e como você está dentro da água, a lanterna ela não se espalha, assim, né? Ela faz como se fosse um cone, né? Você começa a ver as diferentes formações nessas rochas de cores diferentes, amarelas, azuis, vermelhas, e até um ponto que você vê o que parece ser as hélices, né, desse monomotor, meio que precariamente balanceado assim, numa projeção das rochas ali. Certo, perfeito. Eu observo elas caídas naquela posição e eu... como é que tá o dano desse monomotor? Ele parece intacto, parece um dano discreto que fez ele afundar? Ou dessa posição que eu tô ainda não é possível observar algum buraco, alguma quebra tão visível assim nele? Você viu uma asa de um lado, você tá vendo a hélice do outro, ele está em pedaços. Você ainda não chegou a ver onde está a parte da carcaça mesmo, onde fica as pessoas, o piloto, né, a carga. Você não chegou a ver ainda, pode estar ainda bem mais profundo. Certo. Eu observo aquilo, fico um pouco temeroso de imaginar que eu preciso mergulhar ainda mais e ao mesmo tempo imagino que meu oxigênio não estava 100%, que eu perdi parte dele, mas eu me lembro do meu tanque reserva, isso me dá uma coragem novamente e dou um impulso novamente para mergulhar mais fundo ainda dentro dessa caverna escura em que minha lanterna parece não ajudar em muita coisa. Você dá aquele impulso, você passa dessa projeção que eu falei, onde tem uma hélice do avião, e parece que tá tudo calmo. Até uma hora que você vê um rosto estranho, um rosto inchado, parte de um olho meio que saindo assim, dentes. Uma pessoa que não sobreviveu. E vem bem na sua cara, assim. Você realmente não estava esperando isso. Caramba. Você é um mergulhador corajoso, mas mesmo assim, vamos fazer um teste de medo a mais um, porque isso não deve ser algo que mexe Certo. com você. Um teste de medo é uma rolagem de espírito, a mais um. Perfeito, então. Então meu espírito é D6 e eu vou nessa, então. Então vamos lá. Lembre-se da sua fadiga, no entanto. Ah, é verdade. Então eu tive aqui 4 e 3. 4 e 3. Então você passou por causa desse mais um, olha só. É verdade. Mais um
esse bônus mais ou menos 1 da fadiga, verdade. Muito bem. Não chegou a te assustar, mas você não estava esperando isso. Logo depois que você, né, desvia ou usa a mão para botar esse corpo pro lado, você vê o resto desse avião. Ele tá também precariamente apoiado nas projeções rochosas ali, onde para mais para baixo sua lanterna não consegue ver nada. Talvez um abismo, talvez vai direto pro fundo desse mar que pode estar a 2.000 metros de profundidade. Se essa carcaça mexer muito, você sabe, é muito metal, isso vai afundar rapidamente. Certo. Você vê buracos ali. Você vê que a porta desse avião ela está semi-aberta. Você também percebe que, como a parte da frontal foi arrancada, talvez também seja um acesso. E também tem um pequeno acesso do que sobrou ali, da onde a asa estava ligada ao avião e agora não está mais. Certo. Eu observo aqueles pedaços, esses buracos ali no avião, e eu lembro novamente do cadáver que eu acabei de passar segundos atrás. Pode ser que alguma coisa nesse cadáver ele esteja carregando, que de alguma forma possa me ajudar com alguma coisa. É improvável, mas nunca se sabe se ele tem ali algum utensílio que no meio de uma necessidade possa ser útil. Então eu vou dar uma investigada, uma mexida ali nos bolsos dele, e dar uma olhada ali se tem algo que poderia me ajudar. Beleza. Eu concordo para você que é improvável, né? É improvável aqui na minha tabelinha é um D6, então eu vou jogar um D6, 2 D6, porque é do dado selvagem, e vamos ver. E eu tirei um 5 e um 2, então o resultado é um sim. Tem algo que pode te ajudar ali, né? E o que você vê que pode te ajudar é... Já sei o que pode me ajudar, que eu encontrei. Sabe o que esse cara carregava? Ele era provavelmente pelas roupas dele, ele parecia ser alguém que era um dos mecânicos ali do local. Eles provavelmente levaram um mecânico bem improvisado ali numa situação de emergência. E aí eu encontrei ali uma chave de fenda no bolso dele e também uma chave de cortar fios. Alicate. Talvez um alicate possa ser útil de alguma forma ali, vai saber. Perfeito. Então você tem essa chave de fenda e este alicate. E agora, o que você faz? Bem, recapitulando então, parece haver, observando nessa posição que eu tô, parece existir ali umas 3 entradas improvisadas pro barco, certo? Uma da parte da frente que foi arrebentada. Avião. Do avião, isso. Uma da parte da frente do avião que foi destruída. Uma porta lateral do tradicional, que é semi-aberta, e o buraco justamente da perda da asa dele, certo? Beleza. Bem, eu preciso pegar uma bolsa. Geralmente essa bolsa, ela ficaria na parte de carga do barco, do avião. A parte de carga do avião, penso que ficaria na região mais atrás do barco, do avião, novamente. Um avião dentro da água é difícil, né? Tá dando um bug. Bem, tendo isso em vista, eu creio que eu vou na direção do buraco mais próximo da asa do avião. Eu acho que eu consigo aí encontrar uma conexão melhor com as regiões onde se guarda as cargas dele. Beleza. Você vai indo naquela direção, né? Você disse que vai entrar pelo buraco da asa, é isso? Isso, exatamente. Beleza. Você chega até lá, né? E faça para mim um teste de perceber para você identificar, né? Se você tem espaço bastante para passar ali antes de tentar passar. Perfeito. Meu perceber é D8. Então vai ser o D8 mais o dado selvagem. Vamos nessa. Eu tirei 7 no meu dado de perceber e 1 no dado selvagem.
você percebe que, sim, você pode passar por esse lugar, mas ele é estreito e talvez você precisa deixar para trás o seu tanque de reserva. Caramba, meu tanque de reserva. Bem, eu imagino que meu tanque de reserva ele esteja cheio. E esse meu, ele tá abaixo do que era para estar nesse momento por causa de toda aquela aflição que eu passei com os tubarões, certo? Sim, Então, mas lembre-se de que você tem 2 outras entradas possíveis. entendi. Bem, eu não vou deixar esse tanque de reserva, não. Nunca faça isso. Eu lembro que eu perdi um companheiro meu há uns 3 anos atrás, justamente porque ele acreditou que não precisava de um tanque de reserva no momento que a gente entrou numa caverna inusitada no ambiente. E aí eu não vou cometer os erros que os antigos fizeram. A gente aprende com o erro dos outros. Eu vou deixar esse buraco aí da asa para trás e eu vou, na verdade, naquela região, naqueles buraco, aquele destroço, logo no bico do avião que você comentou. Ele parece ser mais largo. Fantástico. E com esse mini interlúdio que você deu pra gente também, receba mais um Bene. Um Bene. Agora eu voltei a ter um. Você dá a volta no avião e realmente, como você previa, essa abertura, né, dali da onde que o avião provavelmente se chocou com essa formação rochosa depois de cair o avião na água, né? Tem uma forma de você entrar ali, né? Você percebe, no entanto, que aquela parte do nariz do avião, ela tem uma bolha de combustível. Essa bolha de combustível, ela tá presa na parte de cima. Ela quer flutuar, mas ela ficou presa dentro do avião ali na parte da frente, né? Mas nada que Entende? você ache que seja um problema. Eu observo aquela bolha e percebo e tento imaginar o seguinte: será que essa bolha de alguma forma esteja segurando parte desse barco, desse avião embaixo? Porque como é uma bolha de combustível, ela talvez esteja criando uma pressão de leve no barco, impedindo que ele afunde. Se essa bolha sai, talvez essa pressão causada pelo líquido possa descer. Eu fico imaginando se isso tem alguma lógica. E aí eu gostaria de fazer um teste aí de intelecto para saber se existe alguma coisa, se essa minha ideia tem alguma lógica perante a situação aí. Cabe esse tipo de teste? Você nem precisa fazer. Pela situação que você está e a situação que esse avião está, você sabe que qualquer tipo de mudança brusca desse ambiente ali pode realmente ter uma consequência nesse equilíbrio que essa carcaça tá, né? Se aquela bolha tá fazendo parte desse equilíbrio ou não, talvez esteja assim. Entendi. Eu observo aquela situação e o barco, ele parece. O avião, ele parece estar de certa forma instável naquele local. Ele parece estar numa situação de não incrustado de forma naquela parte da montanha. Ele tem um aspecto como se realmente ele estivesse instável. É isso? É a conclusão que eu chego? Você escuta, né? Por mais que seja debaixo d'água, você escuta aquele barulho de metal rangendo que te responde a sua pergunta. Eu olho para aquilo e eu percebo aquele tanto de equipamento e mochila que eu tô junto comigo. E quer saber de uma coisa? Eu já passei por muitas situações perigosas na minha vida e tô vivo até hoje, sabe? Eu acho que não tem por que também ficar tão assustado com a vida. Eu sei, eu estou vivo até hoje graças às minhas perícias e graças à minha competência como mergulhador. Eu já vi muito cara muito bom morrer e eu tô aqui hoje. Então não é questão de achar que eu sou o foda na situação. A questão é que a vida e a minha vida agora provam que eu sou bom na situação. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a parte mais pesada ali daquele equipamento que diminui, que me deixa menos flexível na água, menos que me deixa com menos capacidade de reagir rápido. E aí eu coloquei ali no canto para que eu possa entrar no barco com mais flexibilidade, com menos coisas me atrapalhando e com menos coisas podendo bater na carcaça do barco.
Alguém poderia dizer que isso é uma atitude meio imprudente, mas eu sei o tipo de mergulhador que eu sou. Eu sou o tipo de mergulhador que é, sabe o quê? Ele é o tipo de mergulhador que tem excesso de confiança. É isso mesmo. Maior, ainda por cima. Com esse seu excesso de confiança maior, sua discrição, a parte que é mais pesada e te custa mais o movimento são os tanques. Você vai tirar um deles? Eu vou tirar um deles. É isso. Eu tirei Beleza. o que eu estou utilizando, que foi o que mais foi desgastado com o tempo, e vou utilizar o reserva. Será que o cara é doido? Fantástico. E por tomar esse risco extra, você recebe mais um Bene. Mais um Bane. Ok, você tira. E onde você coloca esse tanque que você está retirando? Eu observo ali uma região ali da mais lateral ali da montanha que parece ter ser bastante visível de longe, porque tem uma arquitetura, uma geologia, uma formação rochosa ali muito peculiar, onde de longe eu poderia bater o olho e ver esse local aqui, não confundir com o restante, e no momento talvez de emergência ir lá e buscar esse tanque de volta. Perfeito, perfeito. Ok. Então você faz isso. Você não precisa nenhum tipo de teste, porque isso é uma coisa que você já fez muitas, muitas vezes dentro da água. Você pega a sua lanterna. Você não tem dificuldade de entrar naquela abertura, porque ela é grande o bastante. E com aquela sua lanterna você percebe já o carregamento no fundo do avião, que nem você disse que estaria. Só que ele é um avião pequeno, né? Um avião monomotor, carrega poucas pessoas. E você percebe uma coisa que te chama a atenção. Eles estavam carregando muitas coisas. Tem várias caixas de madeira, pelo menos 2 bolsas que você vê, e elas estão amarradas com uma rede. E essa rede está afixada em 4 pontos da parede, né, desse avião, para manter essa carga sem se mexer ali durante a viagem. Certo. Eu observo aquilo, por alguns instantes eu fico em silêncio absoluto, tentando medir o volume que esse barco, que esse avião está fazendo ali, e por alguns minutos o rangido parece alto. Eu mergulho um pouco para trás, meio assustado, mas depois eu percebo uma certa calma e um silêncio no meio daquelas ferragens, e eu vou delicadamente pegar o alicate que eu tinha achado no cadáver. Com muito cuidado eu vou começando a cortar cada uma dessas extremidades dessa rede. Faça para mim um teste de consertar a -2. Lembre-se da sua fadiga. E esse teste ele pode acarretar na instabilidade do avião, se você falhar. Certo. Tirar um erro crítico, então, você vai estar indo. Narrador, pensa comigo. Eu estou numa posição de ação com as minhas mãos e com todo o restante do meu corpo com mais vantagem, visto que eu tô menos equipamento. Será que cabe aí um bonuzinho? Ah, já dei, já. Ah, tá, já tá dentro, beleza. Então vamos lá. Consertar. Meu consertar é D6. Então, vamos lá. É D6 -2, é isso? Isso é fadiga. -3, moleque. Tá. Então vamos lá. Primeiro dado selvagem. 5. Dado de perícia. 2. Gastei um Bene. Eita, vamos lá. 3. Eu tenho mais um Bene. Filha, me ajude, filha. Meus pensamentos com você vão me dar essa última chance. Eles não vão ficar com você, eles não vão. Eu vou levar esse maldito carregamento pra lá e a gente vai tomar sorvete novamente naquele quiosque que você sempre gosta. Vamos lá. 3, 6. Oh, 6, rerola esse 6. Bora lá. Não tô vendo, vamos ver. 5. Fantástico, fantástico. Não foi uma ampliação, mas você passou. Pera aí. Deu quanto aí? Não, Deu não, foi 11. 11. 11. Foi com uma 11 ampliação. de ação. Fantástico, fantástico. Então você teve uma ampliação nesse resultado.
Então, uma ampliação, gente, né? É quando você tira 4 acima do valor para passar no teste. Então, ele tinha que tirar 4, ele tinha uma penalidade de menos 3, certo? Então, ele tirou 11, a gente subtrai 3, ele tirou 8, que é certinho o quanto ele precisa para uma ampliação. É o 4, e aí 4 acima daquele 4 é um 8, certo? A ampliação diz que ele não só passou, como teve uma certa vantagem nesse resultado, né? Como o objetivo aqui era soltar essa carga sem mexer a estabilidade do avião, o William, o mergulhador, consegue fazer isso, né? E além disso, quando você tirou essa rede, você vê uma dessas bolsas mexendo, e quando ela mexe, você percebe que ela tá meio rasgada, e de fora, assim, sai uns pacotinhos que você percebe que talvez são drogas, e um outro pacotinho assim mais pesado que você percebe que talvez seja uma mistura de joias, relógios caros e coisas assim. Perfeito. Eu observando então de que talvez se eu meter a mão ali naquela sacola com joias ali, parece que tá tudo ok, parece que eu consegui encontrar uma região de estabilidade ali. Eu peguei a sacola e, pelo que foi possível lembrar, é justamente essa sacola que eles estavam procurando, certo? Está com cara que essa sacola tem coisas preciosas pro cliente deles, que é exatamente o que eles pediram. E agora você faça para mim um teste de ciência. Ciência. D6. Vamos lá. Lembre-se da sua fadiga. Isso. Mas vem cá, já que eu tenho uma segunda chance e eu percebo que a água tá bastante fria, e deu uma anestesiada de leve naquela sensação de fadiga que eu tinha. E eu vou utilizar a minha carta aqui, ó, onde eu jogo essa carta e o meu herói consegue remover automaticamente todos... Ah, não, é ferimentos. E era em combate. Deixa quieto. Vamos lá. Então tá bom. O Rômulo aqui, ele tentou utilizar uma carta de aventura, né? Que o jogador pode ter. E ele quase conseguiu. Vamos lá, então. Minha ciência é D6, com -1, então. Vamos lá. Sem bane nenhum, meu velho. Agora é com caos do carta selvagem aqui, hein? Vamos nessa. 3. 3 e 1. Não consegui. Beleza, pode continuar as suas ações aí. O que você vai fazer? Certo. Então eu fiz o seguinte. Com uma das mãos eu peguei a sacola de Komoro, tá? E com a outra mão eu peguei essa sacola que parece ser esses pacotes aí de substâncias aí. E eu vou levar as duas. Perfeito. Você começa a levar elas, só que sua falha no seu teste de ciência é que você não percebeu que mexendo nessas sacolas você desbalanceia o avião. Você retirou essa sacola, você puxou para cima, né? Então, tirando o peso dela do avião, porque lembrando que você está nadando, então você, né, tirou o peso dela, levantou ela, ela flutua, e quando ela flutua, o avião muda de ângulo, você escuta um barulho muito alto de ferro, né, batendo em rocha. Você, num reflexo, olha para trás assim com sua lanterna, você percebe que a mudança daquele ângulo foi o bastante para aquela bolha de combustível ser deslocada de onde ela estava e agora sim conseguir sair, o que deixou a situação do equilíbrio do avião ainda pior. E agora ele começa a descer, uma velocidade assim muito alta, com você dentro. Primeiro faça um teste de atletismo para ver se você consegue ter um reflexo bom bastante ali, né? Perfeito, então. Para a situação. Então, A -1. beleza. -1 é com -1 da minha fadiga também? Uhum. Então, ok. Então, eu vou fazer a jogada aqui com -2, somando tudo. Isso, exatamente. Se fosse fácil, não seria uma tarefa para um
carta É selvagem. verdade. Essa eu vou conseguir. Eu tirei 6 no dado selvagem e 3 no dado de perícia. Beleza, você está estável. Agora você tem poucos segundos ali, um tempo muito breve para decidir o que você vai fazer para se sair dessa. Certo. Tendo isso em vista, eu percebo que as 2 sacolas vão me dificultar a nadar de forma eficiente. Então, eu larguei a sacola com substâncias e agarrei a minha sacola com as joias, que é justamente o meu único objetivo aqui. E Olha seu equipamento novamente aí. isso, tá. Eu olho meu equipamento aqui, ó. Meu equipamento tem minha máscara de ar, meu tanque de ar, nadadeiras, lanterna, faca de mergulho e meu comunicador de rádio, um arpão, uma rede e um balão inflável. Eu posso ativar esse balão para ele poder me puxar lá para cima, essa é a ideia? É uma das coisas que ele pode fazer, né? Originalmente o balão ele serve para você usar essa rede para colocar em alguma coisa que você quer resgatar. Você adiciona ele ali, ele solta, faz uma reação química, né? Que solta um gás e sobe. Então é isso. Mas Eu farei isso. Eu vou ativar então meu balão inflável para ele ganhar esse espaço e ele subir rapidamente enquanto ele me carrega. e você sabe como um bom mergulhador que isso tem um problema. Que problema que tem? O problema que tem Você vai subir muito rápido. pode ter uma descompressão muito rápida, é isso? Uhum. Você vai tomar esse risco? Eu vou tentar subir o máximo possível antes de chegar na superfície. Simplesmente eu vou tentar encontrar o meio termo dessa situação. O suficiente para que eu saia de dentro do barco, mas não o suficiente que eu chegue totalmente na superfície. Beleza. A gente vai resolver isso, gente, com um encontro rápido perigoso. Tá certo? Então, descreve pra gente aí. Você descreveu a sua ação, né? Agora, qual é a perícia que você acha que melhor reflete essa sua ação? Bem, já que eu vou subir e tentar calcular ali essa região, esse momento na qual eu vou largar o barco, né, largar o balão, para que eu não receba essa descompressão tão rápida, mas também o suficiente para que eu possa sair do barco, eu imagino de que a melhor perícia que possa refletir isso aí, pela lógica da situação, Eu diria que pode ser a sua sobrevivência, ou pode ser o seu curar até, né? Que é uma questão de avaliação, ou o seu próprio atletismo. certo. O atletismo pode ser utilizado em que sentido? Para que eu possa também me mover e colocar meu corpo numa posição que facilite ainda mais essa subida. Né? Então, estar numa posição propícia para que esse impulso seja mais eficiente. Né? Então, eu acho que o atletismo poderia refletir isso também, certo? Beleza, Então, beleza. manda ver. Meu atletismo é D10, ok? Menos 1 da minha fadiga. Correto. E o fato de eu estar com equipamento mais leve do que normalmente eu estaria, você acha que isso iria poder me conferir algum bônus nesse processo? Chorando assim, você ganha mais um. Beleza. Então ficou só a jogada de dados sem penalidades, então. Vamos nessa. Opa, então partiu. Né? Uma nota aqui, né, para quem está ouvindo, a diferença entre a tarefa dramática e o encontro rápido é que é uma rolagem só, não tem uma carta que está sendo sacada, né? Então não tem uma chance de sair uma carta de pause e ter uma complicação maior. E ela se torna realmente complicada quando você tira 2 no dado de perícia, 2 no dado selvagem e 1 no dado de perícia. Você vai usar um Bene? Não tenho mais Bene. Então vamos lá. Então, essa foi um encontro perigoso, tá? O personagem aqui, o William, teve uma falha. Uma falha no encontro perigoso causa um ferimento. Um ferimento. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Você foi capaz de subir, só que você calculou errado essa sua posição do seu corpo e você tomou uma decisão bastante arriscada, né? Você estava tentando sair de uma carcaça de um avião
que estava se movimentando pro fundo do mar, mais profundo, e você ligou, né? Explodiu esse balão de ar que move você para cima muito rápido, né? E um erro ali pequeno de cálculo fez que parte dessa engrenagem ali, né? Parte do que sobrou dos destroços rasgou, né? Parte do seu braço ali, né? E um pouco das costas também, causando um ferimento. Existe possibilidade desse destroço ter atingido o meu respirador? Olha, eu não sei, vamos dizer aqui. Eu acho que é 50%. 50-50 aqui, que minha tabelinha me diz pra mim que é uma jogada usando um D8. Então vamos ver. E eu tirei um 4, que é o bastante para dizer que sim, acertou o seu respirador e agora você não tem acesso àquele ar do seu tanque. Então eu tô prendendo o ar ali severamente. Afinal de contas, é treinamento que eu já fiz há muito tempo. Tô percebendo o ar saindo ali, eu tô tentando manter a calma da situação para diminuir a respiração o máximo possível, tentando pegar ainda as últimas quantidades de ar que saem ali do meu equipamento furado. Tô olhando pra cima e nadando com todo o vigor possível pra cima. Eu quero fazer minha natação ali com o máximo de intensidade possível. Só que agora seu personagem tem uma decisão muito importante para fazer. Isso acabou de acontecer. Seu plano era largar o balão no meio do caminho. Mas você sabe que segurando o balão você vai chegar lá em cima bastante rápido. Só que você arrisca os problemas de saúde que podem ser severos com essa descompressão tão instantânea. E aí, o que o William faz? Ele vai tentar nadar segurando o ar ou vai segurar o balão até lá em cima? Caramba, bicho. Eu sou um bom nadador. Eu consigo prender o ar por tempo suficiente. Eu tenho um vigor aqui interessante. Nas regras do Savage Worlds, o que é interessante é segurar o ar debaixo da água. Você pode segurar a 2 mais seu dado de vigor em rodadas. Então, como você tem um vigor D10, isso te dá 12 rodadas, que eu acho que é bastante. Na verdade, o vigor é D8. É D8? Então, 10 Isso. rodadas. 10 rodadas. Junto com a minha natação, que não é nada mal, eu vou largar o barco e vou ir nadando mesmo. Vai largar o balão e ir nadando. Então a gente vai fazer um teste de atletismo, certo? Só que você tem uma condição complicadora, que é você estar segurando o ar. Então isso vai te dar um -1. Certo. E eu não tô nem contando se você tá com 2 bolsas pesadas, olha só. Não, uma delas foi largada, justamente porque eu lá. Uma delas foi largada, Isso. é verdade. Então vamos lá, né? Então Atletismo. faça um teste de atletismo a -1. Então, no caso, é -3 aí? Você está com uma fadiga, tomou um ferimento e está fazendo um atletismo a -1. Caramba, bicho. A vida do William, o mergulhador, não é fácil. Vamos nessa. 2-2. Você sobe e sobe e sobe, mas você perde o fôlego. Você continua subindo, ainda mais que, mesmo que sua cabeça, né, ela começa a perder a noção das coisas, né? Você vê um breu e desmaia, não sabe muito o que está acontecendo. Segundos antes dessa escuridão, eu consigo pensar na minha pequena. E aí eu vejo uma imagem meio apagada dela na minha mente. E é isso. Mas depois o William acorda num barco de resgate indo em direção a um cargueiro. Eu observo aquilo ali, vejo que eu tô vivo ainda. E aí olho pela última vez ali por cima do barco e olho o mar indo embora. Olho pro céu e penso, eu sobrevivi e minha pequena também vai sobreviver. Só que você não está com a bolsa. E as aventuras do William, o mergulhador, só ficam bem mais complicadas agora. O que será que o William vai fazer? Retornando do fundo do mar sem essa bolsa.
O que será que vai acontecer com a filha de William? Nesse momento não saberemos, só o destino nos contará. Não! Aí, fantástico, gente. Então esse foi o jogo que a gente trouxe para vocês. A ideia era explorar um ambiente cheio de aventuras e riscos, usar aí testes simples, tarefas dramáticas e encontros rápidos, né? Perfeito. Caramba, não sabia que eu seria um mergulhador tão interessante assim. Não digo um bom mergulhador, mas um mergulhador interessante. Um mergulhador jamaicano, imprudente, que fez escolhas imprudentes, mas ainda assim um indivíduo interessante. Eu acho que a parada é essa, Daniel. Acho que quando você tá na aventura e você quer contar uma história legal, errar e se dar mal também faz parte da narrativa, não é mesmo? Exatamente, né? E errar é bom. Errar dá pressão na aventura, né? Eu gostei assim também aqui, utilizei essa ferramenta do jogo solo, que é o oráculo, né? Que é uma jogada de dado para responder sim e não. Isso também quer dizer que a história não tá toda na minha mão, né? A gente tomou algumas decisões aqui no dado, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Ainda mais quando tem poucos jogadores aqui, né? Que sou eu e o Romo. Perfeito, perfeito. Muito, muito interessante. Legal. Acho que a intenção. Acho que nós cumprimos a intenção da parada, não é? Acho que a gente ficou nessa dúvida se a coisa ia fluir legal, se não ia. Mas eu acho que o que guia o RPG, antes de tudo, é a interpretação. Eu acho que quando a gente interpreta, tudo a partir daí flui em termos de mecânica, em termos de história a ser contada. Mas acho que as coisas começam a se encaixar e naturalmente a história ela é bem contada. Não, concordo 100% aí. E teve uns exemplos muito legais. Eu vou ficar pensando que você tirou o erro crítico bem no teste de perceber. E é verdade, é meu erro crítico que eu mais odeio como narrador. É o erro crítico no teste de perceber. Porque os outros erros críticos, eles são um pouco mais lógicos, né? O personagem está tentando fazer alguma coisa, ele não só falha como alguma coisa ruim acontece. O erro crítico no teste de perceber, pra mim, ele não é muito óbvio o que vai acontecer. E tem uma coisa que também não é legal, que é, tipo, esconder coisas atrás de rolagem de dados, né? Então, um erro crítico no perceber, você vai falar que o personagem não vê nada que tenha a ver com a aventura, ele perde as pistas e a história se vai, né? Também não é um bom jeito de resolver isso, né? Às vezes eu faço o que eu fiz agora, né? A gente introduz uma complicação, ela não é uma consequência direta do que o personagem fez, mas tem a consequência do erro crítico, né? Perfeito. Eu achei legal a forma que você lidou com isso. Outra alternativa que pode ser interessante pro a falha do perceber é fazer com que uma próxima ação que seria mais fácil de ser executada a partir dessa observação, agora ela se torne um pouco mais difícil. Por exemplo, perceba que tem uns tubarões ali. Você conseguiu perceber, então agora você tenta nadar para poder sair do campo de visão para eles. Como você percebeu antes, faz um teste de natação com mais 2 para isso. Mas, como eu não tinha percebido, agora faço um teste com -2. Visto que você não tinha percebido com eficiência, né? Pode ser uma possibilidade também. Exatamente. Bom, muito legal, gente. O episódio que a gente tinha para hoje é esse mesmo. A gente quer trazer essa aventura para vocês. Novamente eu agradeço a paciência de vocês de ficar até o final. Diz pra gente se vocês curtiram esse formato, se foi bacana ter uma aventura curta. E é isso aí. É isso aí, Daniel. Foi muito massa. Eu acho que a gente abriu um novo capítulo dentro do Savageando que pode ser explorado muito no futuro, que é essas microaventuras aí também. E aguarde a minha próxima. Você irá sofrer na minha mão. É isso aí. Valeu!